Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Eu espero que você tenha tido um ótimo carnaval, não é? E agora, para alguns, o meu ano já começou desde o dia 1º, mas para alguns o ano começa a partir de agora, só depois do carnaval. Então, vamos trabalhar. O Nossa Área está no ar pela Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da terceira vitória consecutiva, a Ponte enfrenta o Red Bull Bragantino hoje, 21h30 no Nabia Bichedi. Gé retorna de suspensão, enquanto Gabriel Novaes, por força de contrato, é desfalque confirmado. Emerson Santos e Dodô, com problemas no joelho, dificilmente terão condições de jogo. Já anunciado, Claudinei Oliveira será apresentado hoje, às 14h30 no Brinco. Com pouco tempo de trabalho, o treinador já tem dúvida para a próxima partida. Substituído ainda no primeiro tempo com dores na coxa, Derek não tem presença confirmada para o jogo contra o Santo André. Bugre enfrenta o Ramalhão amanhã, 7h30 no Brinco. Reforços do Corinthians ou reforço do Corinthians. Igor Coronado vai atuar pela primeira vez no futebol do Brasil. Meia vai assinar contrato de 2 temporadas com o Timão e passará por exames médicos antes de ser anunciado. Coritiba anuncia a contratação de Leandro Damião. Atacante assinou com Coxa até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Centroavante estava sem clube após deixar o Kawasaki Frontale do Japão. Com golaço de Bryan Dias, Real Madrid vence o Red Bull Leipzig por 1-0 na Alemanha e abre vantagem nas oitavas da Champions. No outro jogo de terça-feira, Manchester City derrotou o Copenhague por 3-1 na Dinamarca e encaminhou classificação para as quartas de final. Todos esses destaques e muito mais você confere comigo e com o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Mande a sua mensagem de texto 97102-1493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje é dia de Paulistão, pois é, abertura de mais uma rodada, a 8ª rodada do Campeonato Paulista de um total de 12. Logo mais, às 19 horas em Itu, tem Ituano e Mirassol. 19h30 no Morumbi, tem São Paulo e Santos.
9h30 da noite, com transmissão pela Rádio Bandeirantes em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino e Ponte Preta. E às 9h35, também desta quarta-feira, tem o jogo do Botafogo em Ribeirão Preto, diante do Corinthians. Os jogos, portanto, de mais uma rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que a rodada será finalizada amanhã com 4 jogos. 7 da noite tem Inter de Limeira e Novo Horizontino, 7h30 no Brinco, Guarani e Santo André. Às 19h30 também em São Bernardo do Campo tem São Bernardo e Palmeiras, e às 9 da noite Portuguesa e Água Santa. Esta a rodada do Paulistão 2024. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, estou aqui com Gilberto Sulfi, que hoje está no som, imagem, está batendo escanteio e correndo para cabecear, mas vamos em frente. Bom dia, CH, aqui é o Batata de Rio Preto, parada indigesta hoje, hein? Hoje Rio Preto nublado, mais calor como sempre. Um abraço para você, Batata, e para o Batatinha também. Bom dia, CH. Lembro-me, durante a má fase, a diretoria da Ponte lançou o goleiro Pedro Rocha, até para a imprensa noticiar algo positivo e assim minimizar a atmosfera ruim enquanto arrumava a casa. O Guarani deveria fazer o mesmo com alguns juniores que, ao meu ver, foram vice-campeões da Copa São Paulo, pois só perderam para o campeão Corinthians. Isso é uma maneira, né, Erivelton, de olhar o copo meio cheio, né? Não foi bem assim, mas eu entendi seu recado. Um abraço. Bom dia, eu não inventaria hoje. Só voltaria com Gé e o resto o mesmo time, Alê. Só que tem um problema, o Dodô e o Emerson Santos provavelmente não vão jogar, viu, Alê? Então não dá pra repetir o time, né? Não tem jeito. Bom dia, você acha que o futebol do Guarani é um dos 2 piores do Paulistão? Leonardo Sumaré, sim, acho. Acho sim. Hoje estão ali na degola, ou próximo disso, o Santo André, a Portuguesa e o Ituano. O Guarani tem o mesmo nível técnico para mim do futebol apresentado que o Santo André nesse momento. Infelizmente, né? Agora está chegando um novo treinador e a tendência é melhorar. A gente espera pelo menos que melhore, né? Agora, eu esperava que na última partida não fosse possível piorar o futebol apresentado. Mas piorou. Infelizmente piorou. Bom dia, CH. Bom dia. Às vezes duvido um pouco da capacidade mental de certos contratantes de jogador. Como contratar, por exemplo, um zagueiro, o Ryan, que foi dispensado da Ponte por deficiência técnica. Fora outras pérolas. Renato Grácia. A discussão, Renato, ela é mais profunda do que simplesmente analisar pontualmente uma escolha que o clube fez. Aí tem uma série de fatores, não é? Opções de mercado, condição financeira do clube e principalmente o relacionamento com empresários. Eu não sei se é o caso do Guarani, não é? Tem alguns dirigentes que só vão para um caminho e escolhem situações que a gente não consegue defender aqui, por exemplo. Por isso que eu tomo muito cuidado para comentar isso, porque a escolha é do clube, por diversos fatores. Vou repetir. Não é só a condição técnica. Hoje não é mais assim. Infelizmente não é. Você quer um exemplo claro? Não é? A falta de espaço. O ouvinte anterior aqui acabou dizendo sobre
Sobre o Pedrão, né? Que foi o Ale que falou aqui. Mas o Pedrão tem uma qualidade. Agora eu duvido. Eu vou usar o exemplo do Corinthians. Como é que chama esse meia aqui? Que foi contratado. Eu li aqui na manchete, que eu nem decorei o nome do cara. O gringo que está sendo contratado aí, ó. Vamos ver. Parará. Em estreia, Antônio... Não é essa aqui, não. É mais próxima. Vamos ver o nome dele. Reforço do Corinthians. Se é que dá para chamar de reforço, né? Igor Coronado. Olha, eu vi uns 2 jogos dele. Sinceramente, será que não tem nenhum jogador na base do Corinthians que possa ser utilizado no lugar desse rapaz para ganhar 2 milhões de reais por mês? Eu não consigo entender. Para um clube falido, né? Eu estou falando isso com respeito, viu, gente? Como é que pode uma situação dessa? O clube está falido. Falido. Só não fale por causa da torcida. Claramente. Deve para todo mundo. Para empresário, então, questão de terreno, de estádio, salário atrasado, funcionário que não recebe. Eu queria estar na pele do diretor financeiro. Aliás, eles não são obrigados, né? Porque são, teoricamente, todos diletantes, né? Não tem salário, trabalho por amor ao clube. Então, eu fico sem entender essa situação. Isso explica um pouco algumas barbaridades que acontecem. E eu olhei rapidamente o currículo desse Igor Coronado. O cara não jogou em lugar nenhum. Estava lá no Al Ittihad e tá bom, fez umas cobranças. E sabe jogar futebol. Mas para 2 milhas por mês, olha, o futebol tá de ponta cabeça mesmo. Não tem jeito. Bom dia, que horas começa a transmissão do jogo da Macaca? Às 8 da noite com Edu Pinheiro, com o Concentração. Conto com a sua audiência. Deixa eu ver quem mandou aqui, é o Wilson Rocha. A Portuguesa, apesar da situação, me parece mais organizada dentro dos últimos colocados. Eu também acho que tem um jogo a menos, né? No entanto, o que importa é bola na rede. Se jogar mal e achar um gol de canela, tá tudo certo. Deixa eu ver quem mandou aqui. É o Thiago Barba. CH, se o Guarani não ganhar do Santo André, vai cair. Só lembrando, o Santo André pega no último jogo a Ponte. Se a Ponte estiver classificada, pode colocar o time reserva. Tandy Negrão. Tandy, apesar de você ser ponte pretano, você está fazendo uma análise aqui bem pessimista, mas ao mesmo tempo ela é real. Se o Guarani não ganhar do Santo André, a coisa vai ficar extremamente complicada, porque pega a Portuguesa fora de casa e depois é uma pedreira atrás da outra para o time precisar fazer 12 pontos, teoricamente, né? De repente não precisa. Então a situação é bem complicada do Guarani. E eu espero que esse jogo do Santo André seja uma arrancada para o time começar a ganhar, porque eu não quero nem pensar nessa possibilidade de o Guarani ir para a Série A2. Não, nem quero pensar nisso, tá? Vamos torcer para que tudo dê certo e no jogo contra o Santo André o time se recupere. O professor Claudinei chegou, já está trabalhando, é pouco tempo, claro, é muito pouco tempo, quase tempo nenhum, e a gente vai ter que aguardar. E torcer muito, né? 11h46 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Chegando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo nesta noite, 9h30 da noite. Estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, pega o Red Bull Bragantino. 8ª rodada do Campeonato Paulista, reta final da competição em sua primeira fase. Ponte vem embalada depois da excelente vitória sobre o São Paulo pelo placar de 2-0, o time está na zona de classificação, segunda colocação do Grupo B, 12 pontos ganhos, depende apenas de si para conseguir uma classificação muito boa a próxima fase para pegar o Palmeiras na fase de quartas de final. Para a partida de logo mais, CH, o técnico João Brigatti terá um reforço importante, né? O Gé, artilheiro do time, vice-artilheiro do Campeonato Paulista, 4 gols marcados. Ele está de volta, cumpriu suspensão automática na última rodada. Em contrapartida, o Brigatti não terá o Gabriel Novaes, né, uma opção aí no banco de reservas, exatamente
por uma cláusula contratual com o Bragantino, impede a escalação do Gabriel Novaes. Também há dúvidas com relação a jogadores que estão no departamento médico. Saíram, pelo menos, sentindo dores na última partida. O Emerson Santos e o Dodô, ambos com problemas no joelho. Eles dificilmente vão ter condições de jogo. Ou seja, mais uma vez vai ter que mexer no time, modificar a escalação, o João Brigatti, para a partida de logo mais. Ele, claro, tem aí alternativas, né? Tem tentado rodar o elenco, utilizar os jogadores que estão à disposição e mais uma vez vai ter que recorrer exatamente ao elenco para montar o time para a partida de logo mais. Jogo de hoje, CH, vai ter a arbitragem do Lucas Caneto Belotti. Ele tem 33 anos. Ele vai ser auxiliado pelo Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, pelo Denis Matheus Afonso Ferreira. No VAR estará o Thiago Duarte Peixoto. É a Ponte Preta indo até Bragança Paulista para tentar manter o embalo. Nesse momento, a Ponte tem a 4ª melhor campanha do Paulistão, CH. Ok, deixa eu mandar aqui um provável time do Red Bull Bragantino. Cleiton no gol, Natão Mendes, lateral, Léo Ortiz, Douglas Mendes, 2 Mendes aqui, e Juninho Capixaba, Gustavinho, Jadson e Lucas Evangelista, Elinho, Vitinho e Eduardo Sacha. Técnico, não é? Aqui o técnico Pedro Caixinha. Vamos ver o time da Ponte provável aqui, que tem um problema aqui no meu campo, hein, cara? O Leonaldo deve jogar e o Ramon Carvalho também. E o Gé volta. Pedro Rocha, Luiz Aquim, Castro e Nilson Júnior, 3 zagueiros. Inocêncio, Leonaldo, Ramalho ou Carvalho, Elvis e Risso, Iago Dias e Gé. Esse é o provável time da Ponte para o jogo de hoje. Deixa eu ver quem que apita. Lucas Caneto Belotti. Árbitro fraco, hein? Mas boa sorte aos envolvidos. Certo? 11h49 em Campinas. Ah, tem o Tigrão ainda? Falando da Ponte? Muito bem, então vamos a ele. Valdemir Gomes, bom dia pra você, Tigrão. Ai, Tigrão. Ai, meu filho. Não me larga assim, não. Partida dura, difícil, não é, CH? Um abraço pra você, viu? Boa tarde aos amigos do Nossa Área. É partida dura, mas a Ponte se reeditar aí o espírito de luta, a postura, né? Que a gente tem visto aí nos últimos 3 jogos, ela tem tudo minimamente para equilibrar o jogo com o Bragantino, que tem mais elenco, tem mais time, mas o São Paulo também tem, e daí? Então, eu acho que a volta do Gé é muito importante e a Ponte vai para uma luta brava aí contra o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino. Se a gente levar em consideração investimento, essas coisas, qualidade do elenco, etc., tem que atribuir aí um teórico favoritismo. Mas eu não vou atribuir nada, não. Eu acho que se a Ponte tiver a postura que teve nas últimas partidas e jogar com a organização defensiva que jogou e com a objetividade no ataque, onde surgem poucas chances, mas as que surgem são bem aproveitadas, ela pode se dar bem contra o Red Bull Bragantino. E eu acho que se dar bem lá em Bragança hoje, jogo às 7 horas da noite, se dar bem lá significa o seguinte: empate ou vitória. O empate também é bom, não é ruim não, já pelo ativo que a Ponte acumula na competição. Claro que é muito difícil o jogo, mas a Ponte, se reeditar o que vem fazendo nas últimas 3 rodadas, olha, depois do jogo contra a Portuguesa, ela tem tudo para conquistar pelo menos um ponto lá em Bragança, com possibilidades de somar até 3. Obrigado, Tigrão, pelas suas considerações. Em Campinas, 11h51 agora. É hora do Bugre da Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Bugre vai ter na tarde de hoje, na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa, a apresentação oficial do novo técnico, Claudinei Oliveira. Foi contratado para substituir Humberto Louser, demitido após a derrota para a Inter de Limeira. Claudinei já esteve em Novo Horizonte, né, na partida em que a equipe do Guarani na segunda-feira perdeu para o Novo Horizontino, 2-0. Conversou bastante com o Rodrigo Leitão, que foi o técnico interino naquela oportunidade, e conheceu também o grupo de jogadores, né? Pôde estudar um pouco o time do Guarani, é exatamente o grupo com o qual ele vai trabalhar a partir de agora dentro de campo.
o Guarani não tem tempo de lamentar a derrota para o Novo Horizontino. Afinal de contas, já tem jogo amanhã. Amanhã à noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani encara a equipe do Santo André. Confronto direto na luta contra o rebaixamento. Aliás, os 2 jogos que tem o Guarani agora na sequência são contra concorrentes diretos, né? Além do Santo André na quinta-feira, a Portuguesa no próximo domingo. As dúvidas, o Guarani ainda não sabe se poderá contar com Derek, dores na coxa, inclusive foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Novo Horizontino. O Derek é uma dúvida para esta partida. Fica também a questão se o Mike poderá voltar. Mike, com uma inflamação no pé, não pôde jogar em Novo Horizonte. Lateral esquerdo ainda é dúvida para o Claudinei Oliveira para a partida de amanhã. Independente dos jogadores que vão a campo, a expectativa do torcedor bugrino, claro, é para uma mudança de reação do time, de atitude do time, aliás, né? Precisa de uma reação. A equipe não vem jogando bem, não vem apresentando bom futebol e, claro, isso acaba refletindo nos resultados negativos. 4 derrotas seguidas, precisa se recuperar o Guarani e a hora é essa, amanhã, contra o Santo André. Jogo vai ser no Brinco, CH. Pelas suas informações, ô Tigrão, eu estou extremamente preocupado com o Guarani. O Guarani não pode nem pensar em empatar. Ou ganha ou ganha. Agora, a pergunta é, vai ganhar? É difícil você afirmar antes do jogo, né, CH? Tigrão sensitivo. É difícil antes do jogo. Tem tudo para ganhar. Eu acho que ganha. Porque é o seguinte também. Estamos no laço, né? Temos que descer lá para o andar ali da TV, para o estúdio Master da TV Bandeirantes Campinas. Só vou dizer para você o seguinte, esse jogo, não vou aqui entrar, quem joga, como é que vai ser o Claudinei Oliveira, vai mudar a plataforma. Não. Só vou dizer uma coisa, esse jogo tem o peso para o Guarani, que tinha o jogo do Água Santa com a Ponte em 2022 no Moisés Lucarelli. É o mesmo peso. Perdeu, cai. Ou encaminha uma situação muito negativa. Tem que ganhar o jogo. Ganhando, nossa, vai a 7 pontos, melhor ambiente, treinador novo, fica legal. Então, para mim, é decisão de título mundial. E a torcida tem que comparecer para apoiar. E decisão é onde, Tigrão? Decisão é na Bandeirantes. 11h54 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19-3776-2400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Red Bull Bragantino e Ponte Preta hoje 9h30 da noite no estádio na Bia Bichetti em Bragança Paulista. O Red Bull que defende a liderança da chave no Paulistão diante da embalada Ponte Preta que busca a terceira vitória consecutiva. A provável macaca Pedro Rocha no gol e Akin Castro, Nilson Júnior, Igor Inocêncio, Ramon Carvalho, Emerson Santos, Elvis e Gabriel Risso, Dodô e Gé, a equipe do técnico João Brigatti. O Red Bull Bragantino de Cleiton, Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Léo Ortiz e Julinho Capixaba, a Jadson, Gustavo Neves e Lucas Evangelista, Thalisson, Sacha e Vitinho, a equipe do português Pedro Caixinha. Apita o jogo às 9h30 da noite, Lucas Caneto Belotti. O árbitro de vídeo será Thiago Duarte Peixoto. Na Bia Bichedi, a bola rola, tem Ponte Preta e Bragantino, Bragantino e Ponte Preta. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira, prometendo voltar amanhã, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay